Paz, amados, tudo bem? Claudemir mais uma vez com vocês. Desde já peço para você compartilhar nossos vídeos e dar o seu joinha aí e inscrever-se no nosso canal, tá bom? Não esqueça de inscrever não. E nos ajude a divulgar. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do livro de Apocalipse, né? Que nós começamos já o Apocalipse 1, né? Onde eu falei sobre uma pincelada sobre a revelação de Deus dada a Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, a João, seu servo, que ele começa então agora a relatar as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de ocorrer. Então nós vamos dividir em três partes, que é o capítulo 1, as coisas que viste. João está vendo algumas coisas no céu, o anjo pede para que ele anote aquilo. Capítulo 2 e 3, as coisas que são, para que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia, relatando, né, a cada uma as suas qualidades e os problemas, né, que haviam nessas igrejas. Lembrando, né, ressaltando que não havia só 7 igrejas na Ásia, existiam infinidades de igrejas, uma infinidade de igrejas, só que essa 7, ela é como se fosse uma representação da totalidade das igrejas, das coisas que estariam ocorrendo, né, durante os séculos, né, nas igrejas, na nossa igreja, nos nossos tempos, tá certo? Então, o capítulo 1 então é as coisas que você viu, para João, ele está vendo, as coisas que são, que é as cartas às igrejas, e as coisas que depois dessas hão de ocorrer, que é do capítulo 4 até o capítulo 22, tá certo? Então o João começa agora a ver certas coisas e a escrever as igrejas. Então ele escreveu as 7 igrejas, da Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, enfim, as 7 igrejas da Ásia. E agora, após ele terminar de relatar essas ocorridas na igreja, há uma outra fala interessante no capítulo 4, que diz que o anjo diz para ele agora, sobe aqui, né? E ele sobe, é arrebatado, olha para você ver, ele já havia sido arrebatado no dia do Senhor, em espírito, e começou a ver essas coisas. Agora o anjo diz que ele, mais uma vez, ele sobe um pouco mais agora, para ir ver coisas agora em um outro lugar, e ele começa então a se deparar com os 24 anciões, com o próprio Deus, né, sentado lá no seu trono, com Jesus Cristo, né, com uma representação de que foi morto. E aí ele, no capítulo 5, no caso, onde ele vai ver o livro, né, o livro que estão os 7 selos, e há um temor, né, de que quem era digno de abrir aquele livro. Então o anjo se apresenta e diz, olha João, o Jesus, né, ele foi morto e ele é digno de abrir. Então Jesus pega o livro na mão, abre o livro, né, e aqui no capítulo 6 então começa então a se abrir-se os selos, né? Esses selos são coisas que Deus estaria fazendo, realizando no dia da ira do Cordeiro. Então o capítulo 6, o primeiro selo, então vai ser um cavalo branco que vem com arco na mão, né? E no caso desse cavaleiro, é o anticristo vindo, né? Implantando o seu reinado na terra, né? Através de acordos, né? Você pode ver que não há muita guerra, mas tanto que não há flecha, há apenas um arco e uma coroa, ou seja, deram-lhe uma coroa para que ele governasse. Então, e ele vem e implanta a paz na terra. Então está em consonância lá com o 9:27 do livro de Daniel, que diz que o príncipe deste povo, no caso que havia destruído Jerusalém e matado o cordeiro, o Messias, né? Ele faria um pacto com muitos por uma semana, a 70ª semana de Daniel, né? Que são cumpriram 69, falta uma semana. Então essa semana, nesse cavalo branco, é desencadeado essa última semana. Detalhe aqui dizermos então, que o primeiro selo então é um cavalo branco, o segundo selo é um cavalo vermelho, né, que depois é dado uma espada, é a guerra no caso vindo, para tirar a paz da terra. Então começa-se agora as coisas terríveis, né? Então os 3 anos e meio primeiros é um período de paz. Nesses 3 anos e meio de paz, irmãos, nós vamos ter alguém pregando. Quem são? As 2 testemunhas que estarão pregando. E por que eu sei que é nos 3 primeiros anos e meio? Porque nos 3 primeiros anos e meio,
há uma relativa paz, e a única coisa que há uma perturbação, no caso local, em Jerusalém e no mundo também, né? Não só em Jerusalém, mas no mundo, porque quando eles matam as duas testemunhas, né, eles dizem, olha, esses perturbavam a terra, ou seja, a terra estava em relativa paz, não havia guerra, não havia nada, e as duas testemunhas pregando o evangelho ali, dizendo sobre o reino de Deus. E no final desses 3 anos e meio, essas duas testemunhas serão mortas, né? E aí vai desencadear então os cavalos vermelho, que é através da guerra, né? Porque aí eles irão fazer guerra como o pacto é quebrado, eles farão guerra contra a cidade santa, no caso contra Jerusalém, e o cavalo vermelho, então, a guerra, o cavalo preto, a fome, que vem após a guerra, e o cavalo amarelo, que no caso é a morte, o inferno, né, que já vem para ceifar mesmo as pessoas que habitam na terra. Nesse período, antes que comece todo esse processo, é lógico que está lá mais para frente, mas antes que comece todo esse processo, após a morte das duas testemunhas, antes que ocorra os 3 anos e meios posteriores, com certeza há um lapso de poucos dias ou meses ali, em que o Senhor vai marcar os 144 mil, que é um capítulo que está mais lá na frente, né? Do 144 mil, onde esses 144 mil israelitas, né? Ali é um detalhe muito interessante, que todos os filhos de Jacó, ali existe apenas um filho que não está relatado lá na genealogia dos filhos de Jacó. Quem é esse filho que não faz parte ali? Os irmãos já leram lá? O filho que não faz parte daqueles 144 mil é a tribo de Dan. A tribo de Dan ali, no caso, ela é substituída pelo filho mais velho, o primogênito de José, que é o Manassés. Então você pega os 11 filhos de José, né, de Jacó, mais o primogênito de José. Pode pegar lá e conferir as genealogias. No caso de Dan, ele foi extirpado, né? Não teve, provavelmente a gente percebe que não há um direito sobre Dan, porque quando Jacó morre, ele vai fazendo as promessas e as bênçãos sobre Dan. Ele diz que Dan é aquele que estava espreitando no caminho, né? Que como se mordesse atacasse o calcanhar, ou seja, fazendo uma alusão sobre Dan, de que Dan não seria abençoado. E nós constatamos isso no livro de Apocalipse, que Dan não faz parte. Então tá Manassés no lugar dele, ok? Um abraço, nós continuamos no próximo capítulo.